Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois casos bem legais. O primeiro é uma reabilitação completa, toda feita no CEREC, através de skins, toda uma tecnologia digital de planejamento, tudo porcelana pura. Então, assim, um caso todo feito em consultório e ficou muito bonito e alta tecnologia. E depois vamos falar um pouquinho de uma carga imediata sobre implantes, um protocolo feito em paciente de idade e que ficou muito legal também. Vamos lá, Jean? Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, então, a gente vai acabar envolvendo duas novas tecnologias que existem hoje na odontologia. Uma através do sistema CAD/CAM, na qual a gente acaba utilizando, que é o CEREC, da Sirona, que é uma marca alemã, e é associado à possibilidade de um planejamento digital, que são através de uma cópia de dentes naturais, que é uma técnica chamada Skin, que foi aí desenvolvida pelo professor Paulo Cano e também aprimorada pelo nosso colega Lívio Yoshinaga. Então eu vou passar um pouquinho para vocês como é que funciona isso. Então a paciente chegou no consultório com essas condições, a gente não vê então problemas odontológicos mais graves, mas o que incomodava logicamente ela era muito essa região anterior, ela queria saber de que forma que poderia ser melhorada essa região. Então a gente vai partir logicamente para a solicitação de alguns exames, a gente precisa ter uma avaliação completa de como é que está toda essa infraestrutura, esses dentes ou as raízes, do que já está tratado, do que não está, para que a gente possa fazer um planejamento ideal. Logicamente, a gente precisa saber do que tem como base, se é remanescente dental com vida, se é um dente com tratamento de canal, se já tem pino metálico ou pino de fibra dentro dele. Tudo isso vai influenciar diretamente na escolha do material e da técnica utilizada. Então a gente vai agora para as próximas avaliações, são outras avaliações que a gente faz baseadas em fotos, em algumas fotografias que a gente acaba pegando dessa paciente para poder fazer o planejamento ideal. Porque às vezes a gente tem a intenção de fazer algum tipo de reabilitação nos dentes anteriores e esquece talvez que na hora da mastigação ou na hora do contato dos dentes pode haver um contato prematuro naquilo que a gente quis aumentar para que fique melhor, às vezes porque falta algum contato na região dos caninos que a gente deveria ter se atido melhor, né, ou se preocupado melhor antes de fazer um planejamento. Então essas imagens nos auxiliam e muito para que a gente tenha aí logicamente a possibilidade da realização de um bom planejamento. Uma vista oclusal, então seria uma vista que a gente vê aqui pela região do céu da boca, dentes onde ela já tem as coroas. Como a gente viu nas imagens anteriores, já tem alguns que têm tratamento de canal, mas não tem coroas, então são dentes um pouco mais escurecidos, que logicamente essa miscelânea de cores, às vezes isso acabava incomodando a paciente e acabava deixando ela constrangida. Então o que a gente fez nesse caso, tá? Então todos os casos que a gente tem hoje a possibilidade, além do mais do que a gente comentou do Skin e da parte do CEREC, que seria o CAD/CAM, nesse caso a gente também fez aqui o uso da tecnologia ou de uma tendência, de uma filosofia hoje que existe na odontologia, que é o DSD, que é o Digital Smile Design, onde a gente faz um planejamento digital do sorriso. Nesse caso aqui para ela foi muito importante, para a gente poder aqui fazer a verificação da necessidade do aumento um pouquinho no comprimento desse dente. Esse um pouquinho, então, a gente hoje em dia consegue mensurar e transferir essa informação para que um técnico faça da maneira ideal daquilo que foi planejado em boca. E, logicamente, aqui, para o cirurgião, para o periodontista, poder realizar aqui um aumento de coroa clínica, uma gengivectomia naquela região e também sabendo o quanto que ele tem que fazer de remoção desse tecido gengival para que a gente possa ter um padrão ou um tamanho padrão estético desses dentes anteriores. Essa informação, logicamente, é muito bacana na parte interna da clínica, dos seus processos, como eu comentei, com a parte do técnico de prótese, para poder fazer um trabalho de enceramento, se for necessário, quanto que ele precisa aumentar, na parte cirúrgica, para saber quanto que o periodontista precisa remover, e, logicamente, uma interação muito grande com o paciente, para poder entender a necessidade de cada um dos tratamentos. Por exemplo, se numa primeira etapa ele chega no consultório, a gente faz um planejamento, e já dá, às vezes, um diagnóstico que para que tenha um bom resultado tem que se fazer uma cirurgia na gengiva, o paciente às vezes fica um pouco chocado ou não aceita esse tipo de realização de tratamento, porque ele não sabe nem porquê, mas para que serve, para onde, tem mesmo a necessidade. E quando a gente mostra isso em desenhos, em linhas e algo que é visual, logicamente ele vai compreender muito melhor. E aí a gente acaba então transferindo essas medidas para que o técnico, ou então aqui nesse caso, o periodontista possa realizar o procedimento. Então hoje em dia a gente consegue fazer cirurgias gengivais extremamente delicadas,
que preservam em muito os remanescentes e tal. Por quê? Porque a gente acaba utilizando ou o bisturi elétrico ou o laser, que então não precisa mais da necessidade de usar uma lâmina de bisturi, que aí acaba gerando um corte, um sangramento muito maior. Aqui então vocês percebem que termina a cirurgia dessa maneira. Então é algo muito mais simples para o paciente, um pós-operatório também muito melhor. Então agora a gente faz novamente uma nova, depois que passa pelo processo de cicatrização aqui daquele tecido gengival, se faz um novo planejamento digital, que agora a gente já está chegando no tamanho que a gente gostaria, que é uma proporção de 80% para os dentes centrais anteriores, que seja aqui, vamos por 10 milímetros de altura e 8 de largura, então me gera uma proporção visual de 80%. E no caso dela específico, então aqui a gente usou os skins. O que são os skins? É uma película que a gente tira da face de um dente natural. Então, por exemplo, isso aqui é um modelinho de um professor lá da Alemanha, do Jan Haitó. Então ele tem aqui disponível 4 modelos. Então a gente acaba criando aqui a possibilidade de uma infinidade de formatos. São, se eu não me engano, 48 modelinhos diferentes de dentes anteriores. Eu vou pegar aqui para vocês um específico para que vocês possam entender melhor. Então esse aqui é uma cópia no modelo de acrílico, tá? Então esse modelo aqui é uma cópia de dente natural. Então é uma face então que a gente pode agora replicar. Então como é que se replica? Existe toda uma técnica, logicamente essa técnica é que se chama de skin. Skin é uma pelezinha, então é como se eu fosse tirar a face desse dente que é uma cópia natural. Então assim, com muita dificuldade, um técnico de prótese consegue fazer uma cópia de um dente natural. É que nem nós mesmos tentarmos imaginar que a gente vai tentar, às vezes, olhar para uma paisagem e vai tentar desenhar o que a gente está enxergando. É muito difícil. São raras as pessoas que conseguem ter essa aptidão. A mesma coisa acontece com técnicos de prótese. E a partir do momento que eu possa, então, copiar a natureza, fica muito mais fácil. Por que a natureza? Porque eu estou copiando aqui dentes naturais. Então, esses desenhos que vocês estão vendo na tela são facezinhas que foram retiradas da face desses modelos. Então, skins, existe uma numeração entre eles, então a gente fez uma cópia. Na sequência, a gente adapta isso depois na boca, para que a gente possa então fazer a prova ou então até mesmo o escaneamento desse trabalho já numa sequência muito rápida, tá? Então, a gente desgastou a face daqueles provisórios que ela tinha, ou então uma face muito fina de remanescentes dentais que tenham problemas por baixo, ou restaurações, seja o que for, e eu aplico essa face de dente natural na frente. Então, vocês estão vendo que tem aqui uma bolinha de resina, para que me auxilie na hora da fixação, e aí a gente tem aqui uma sequência das outras imagens. Então, aquelas cópias, esses desenhos aqui, essas entradinhas, esse formato de brilho, esse volume, essa inclinação aqui, quando a gente vê uma imagem que nem essa, parece simples, mas para a gente conseguir isso na mão é muito difícil. Então a gente recortou aquela facezinha do dente e adaptou na face do dente que ela tinha em boca. Então, isso de maneira provisória. Provisória. Então isso aqui é um provisório novo para ela, que agora a gente vai entrar numa nova fase. Então eu faço aqui um escaneamento. Então, ó, só para reforçar o que eu estava comentando, o skin, esse modelinho que eu mostrei para vocês, essa cor acinzentada, eu recortei, então, a gente fez essa face aqui, me gerou essa película aqui, essa pelezinha, esse skin, que é o número 7 dentro daquele catálogo, e a gente adaptou na frente da face do dente da paciente e colou. Então, assim, aí a gente vai fazer uma avaliação com ela estética, fonética, para ver se ela está de acordo, porque é muito fácil, eu tiver que aumentar ou abaixar um pouquinho e girar um pouco para o lado, é muito simples de realizar dessa forma, tá? Aí, então, com todos eles já instalados, a gente tenta adaptar bem certinho, o máximo possível, próximo da gengiva, para seguir para uma próxima etapa, que é o escaneamento. A partir do momento que a paciente deu ok, então a gente já pode fazer um escaneamento. Então existe a possibilidade hoje de fazer um escaneamento intraoral, com uma câmera que faz uma filmagem e cria um modelo virtual, e isso aqui então é um modelo virtual 3D. Então, esses desenhos que tem aqui é uma imagem tridimensional que é uma cópia do que ela tem na boca. Então, na sequência, o que a gente vai fazer? Os preparos dos dentes. Essa imagem aqui já é em boca. Então, toda aquela imagem que vocês estão vendo aqui é o que depois a gente vai acabar colocando por cima. Então, dentes que a gente comentou antes, que tinham pinos metálicos, dentes com pinos de fibra de vidro, dentes que foram preparados, os caninos. Então, toda uma preparação que a gente já fez para poder chegar depois naquele resultado. Então, agora, entrando na tela do CEREC, essa imagem aqui,
a gente vai fazer a seleção de uma cópia, de uma coroa ou de uma faceta, dependendo da região, e vai então realizar aqui uma cópia biogenérica. A cópia, nesse caso, é a cópia do nosso skin, que já foi testado e aprovado diretamente na boca do paciente. Voltando àquela mesma imagem do escaneamento, então, dos skins. Aqui é o escaneamento do preparo, então aquela imagem que vocês viram agora há pouco anterior, então eu já tenho aqui uma imagem tridimensional do preparo que foi feito em boca. Na sequência, então, agora o computador vai alinhar as duas imagens, daquela que a gente tenha como a referência, que seria a cópia, e vai sobrepor sobre esse que a gente tem já os dentes preparados, e a gente agora vai então só replicar, vai transferir uma imagem sobre outra e eu vou criar dentes de porcelana pura, tá? Adaptados aos preparos daqueles dentes. Então, quanto mais interpolado, como a gente vê aqui, mais eu tenho a certeza que é uma cópia fiel. Então, como a gente pode ver nesses dentes anteriores, é uma cópia fiel do que a gente fez na parte dos escaneamentos do skin. Os bloquinhos que a gente seleciona, aqui a gente acabou utilizando uma marca chamada IMAX, do Eiffel-Claire, de um produto chamado IMAX, uma cor bem clara. Então, às vezes a gente orienta, muitos pacientes hoje em dia tem muito essa tendência do branco, entendeu? Então, às vezes, os pacientes querem dentes brancos. Então, a gente sempre orienta para que tem que haver, logicamente, uma naturalidade e, logicamente, tem que haver um comum acordo. O paciente querendo muito, a gente, logicamente, acaba aceitando as suas indicações, mas também a gente acaba orientando muito para que faça de uma maneira que fique o mais natural possível. Os bloquinhos, então, são, por exemplo, esses aqui. Então, isso aqui são alguns modelos. Eles estão aqui em materiais diferentes. O IMAX que a gente está utilizando, que a gente mostrou para vocês, é esse aqui. Ele está nessa estágio aqui, nessa fase roxa, porque ele acaba sendo um material mais fácil para a fresadora poder executar a fresagem de um modelo de dente. E depois ele vai para um forno cerâmico para tomar a cor. Então a cor, como a gente vê lá na tela, é um Bleach 2, que é para dentes clareados. Tá? Na sequência, a gente tem os blocos que eu mostrei para vocês, toda a quantidade que foi utilizada. Todos os blocos depois já fresados, o que é para coroa, o que foi feito para faceta e assim por diante. Então a gente vê aqui coroas inteiras, quando envolve todo o dente, face do dente, quando só envolve uma face do dente, ou fragmentos, como por exemplo aqui na região do premolar, outro premolar, uma coroa por inteira. Então tem várias modalidades de trabalhos que podem ser executados por essas máquinas com o sistema CAD/CAM. Uma vista um pouco mais aproximada, então sobra logicamente um pouquinho do bloco, e esse aqui é o dente que a gente acabou saindo direto como se fosse de uma impressora 3D. Tá? Fazendo os testes do modelo de adaptação para ver se está de acordo. Voltando então agora para o estágio em boca para fazer as provas, ajustes necessários e finalização. Tá? Faz-se daí um condicionamento dos dentes, faz um isolamento, se faz um preparo para que eu possa ter uma boa visualização do término do dente, se isola os dentes vizinhos, se faz os preparos dos dentes para que tenha aí uma boa adesão, uma boa cimentação. Vira e mexe, o paciente pergunta, mas como é que funciona essas lentes, essas facetas e tal? Solta, cai, o que acontece? Isso não pode acontecer, desde que logicamente seja feito da maneira correta, com o condicionamento certo, com o isolamento correto e tal. Isso não acaba acontecendo, porque hoje os sistemas adesivos são muito, muito eficientes, tá? E aí então a gente tem agora o caso já finalizado, tá? Então a gente tem todos eles adaptados, os dentes anteriores, foi feito aqui nessa região de pré-molar a pré-molar, então uma extensão aí bem grande. Só dando uma recapitulada, então os dentes preparados em boca, o escaneamento no computador, então isso aqui foi feito que tem no computador e que acabou nos gerando esse tipo de trabalho. Então assim, a gente tem hoje resultados muito mais previsíveis, resultados estéticos que a gente pode avaliar com muito mais precisão e com mais antecedência antes da entrega para o cliente. E aí então a gente consegue finalizar casos grandes, de uma complexidade por causa de cores diferentes aqui dos substratos, de uma maneira muito eficiente. Tá? E assim então a gente tem o caso por concluído. Pessoal, trabalhar dessa maneira hoje em dia, que tem esses trabalhos, a possibilidade de realizar tanta tecnologia nesses tratamentos odontológicos, como a gente bem comentou, do DSD, o Digital Smile Design, a técnica Skin, que está vinculado logicamente ao DSD e associado a esse tipo de tecnologia do CAD/CAM, a gente passa a ter trabalhos e resultados finais que nem esse, que é muito gratificante. Lembrando que todo esse trabalho foi realizado no consultório. Todo no consultório. Então não teve em nenhum momento etapas de moldagem, Sim. Vai para o laboratório, volta, prova, vai para o laboratório, volta, prova. Sim, então ele foi executado todo em consultório, Isso o que mesmo. torna muito mais rápido, torna mais previsível e o paciente participa muito mais das Isso etapas, das aprovações, tendo assim já uma tranquilidade do resultado final. Isso aí. Né?